Ele caminhou pelas ruas secas e lotadas de Baufel, feliz por estar entre tantos estranhos. Nos cais, ele não tinha esse anonimato. Lá, eles sabiam que ele era um contrabandista, mas aqui, ele poderia ser qualquer um. Um mascate de classe baixa, talvez. Um estudante até. Algumas pessoas até o empurraram quando ele passou, como se dissessem: nós não sonharíamos em ser tão rudes a ponto de reconhecer que você não pertence a este lugar. Serine Hellas não estava em nenhuma das tavernas, mas ele sabia que ela estava em algum lugar, talvez atrás de uma janela de cortiço ou vasculhando um monturo em busca de um ingrediente exótico para algum feitiço ou outro. Sobre os costumes das feiticeiras, ele sabia apenas que elas estavam sempre fazendo algo excêntrico. Por causa desse preconceito, ele quase passou pelo velho Domer tomando uma bebida de um poço. Era muito prosaico, mas ele sabia pelo olhar dela que ela era Serine Hellas, a grande feiticeira. Eu tenho ouro para você, ele disse para as costas dela. Se você me ensinar o segredo de respirar água. Ela se virou, um largo sorriso molhado esticado em suas feições envelhecidas. Eu não estou respirando, garoto. Estou apenas tomando uma bebida. Não zombe de mim, ele disse, rigidamente. Ou você é Serine Hellas e vai me ensinar o feitiço de respirar água, ou não é. Essas são as únicas possibilidades. Se você vai aprender a respirar água, você vai ter que aprender que há mais possibilidades do que isso, garoto. A escola de alteração é toda sobre possibilidades, mudar padrões, fazer as coisas serem o que elas poderiam ser. Talvez eu não seja Serine Hellas, mas eu posso te ensinar a respirar água. Ela enxugou a boca. Ou talvez eu seja Serine Hellas e eu não vou. Ou talvez eu possa te ensinar a respirar água, mas você não pode aprender. Eu vou aprender, ele disse, simplesmente. Por que você não compra um feitiço de respiração aquática ou uma poção na Guilda dos Magos? Ela perguntou. É assim que geralmente é feito. Eles não são poderosos o suficiente, ele disse. Preciso ficar debaixo d'água por um longo tempo. Estou disposto a pagar o que você pedir, mas não quero perguntas. Disseram-me que você poderia me ensinar. Qual é seu nome, garoto? Essa é uma pergunta, ele respondeu. Seu nome era Tarim Vinlot, mas no cais, eles o chamavam de Toma. Seu trabalho, tal como era coletar uma porcentagem do saque dos contrabandistas quando eles chegavam ao porto para levar ao seu chefe no Camonatong. Dessa porcentagem, ele ganhava uma porcentagem menor. No final, era muito pequena mesmo. Ele mal tinha ouro próprio, e o que tinha, ele dava para Serine Hellas. As aulas começaram naquele mesmo dia. A feiticeira levou sua pupila para um banco de areia abaixo ao longo do mar. Vou te ensinar um feitiço poderoso para respirar água, garoto, ela disse. Mas você precisa se tornar um mestre nisso. Como acontece com todos os feitiços e todas as habilidades, quanto mais você pratica, melhor você fica. Mesmo isso não é o suficiente. Para atingir a verdadeira maestria, você precisa entender o que está fazendo. Não é suficiente simplesmente executar um golpe perfeito de uma lâmina. Você também precisa saber o que está fazendo e por quê. Isso é senso comum, disse Tarim. Sim, disse Serine, fechando os olhos. Mas os feitiços de alteração são todos sobre sentido incomum. As infinitas possibilidades, quebrando o céu, engolindo o espaço, dançando com o tempo, incendiando o gelo, acreditando que o irreal pode se tornar real. Você deve aprender as regras do cosmos e quebrá-las. Isso parece muito difícil, respondeu Tarim, tentando manter uma cara séria. Serine apontou para o pequeno peixe prateado que nadava na beira da água. Eles não acham isso. Eles respiram água muito bem. Mas isso não é mágica. O que estou te dizendo, garoto, é que sim. Por várias semanas, Serine treinou seu aluno, e quanto mais ele entendia sobre o que estava fazendo e quanto mais praticava, mais tempo ele conseguia respirar debaixo d'água. Quando ele descobriu que podia lançar o feitiço pelo tempo que precisasse, ele agradeceu à feiticeira e se despediu dela. Há uma última lição que eu tenho para lhe ensinar, ela disse. Você deve aprender que desejo não é o bastante. O mundo acabará com seu feitiço, não importa quão bom você seja, e não importa o quanto você queira isso. Essa é uma lição que estou feliz em não aprender, ele disse,
e partiu imediatamente para a curta viagem de volta ao cais de Tyr. Os cais eram muito parecidos, com todos os mesmos cheiros, os mesmos sons e os mesmos personagens. Ele soube por seus companheiros que o chefe encontrou um novo Touma. Eles ainda estavam procurando pelo navio contrabandista Morodrung, mas tinham perdido a esperança de vê-lo. Tárien sabia que eles não o fariam. Ele o viu afundar na baía semanas atrás. Em uma noite sem lua, ele lançou seu feitiço e mergulhou nas ondas roxas agitadas. Ele manteve sua mente no mundo de possibilidades, que os livros podiam cantar, que o verde era azul, que a água era ar, que cada braçada e chute levava mais perto de um navio afundado cheio de tesouros. Ele sentiu a magia surgir ao seu redor enquanto ele se aprofundava. À frente, ele viu uma sombra fantasmagórica do Morodrung, seu mastro ondulando em um vento de correntes de águas profundas. Ele também sentiu seu feitiço começar a desaparecer. Ele poderia quebrar a realidade por tempo suficiente para respirar água até a superfície, mas não o suficiente para alcançar o navio. Na noite seguinte, ele mergulhou novamente, e dessa vez, o feitiço foi mais forte. Ele podia ver o navio em detalhes, nublado e coberto de sedimentos. Ele viu o ferimento em seu casco onde ele atingiu as rochas. Um brilho de ouro acenou de dentro. Mas ele sentiu a realidade se aproximando, e ele teve que emergir. Na terceira noite, ele conseguiu entrar na terceira classe, passando pelos corpos inchados dos marinheiros, mordiscados e despedaçados pelos peixes. Seus olhos vidrados esbugalhados, suas bocas abertas. Se ao menos conhecessem o feitiço, ele pensou brevemente, mas sua mente estava mais ocupada com o ouro espalhado pelo chão que caía de baús e sacos quebrados. Ele pensou em pegar o máximo que pudesse carregar nos bolsos, mas uma caixa de ferro resistente parecia revelar mais tesouros. Na parede havia uma fileira de chaves. Ele pegou cada uma e tentou na caixa trancada, mas nenhuma abriu. Uma chave, no entanto, estava faltando. Tárien olhou ao redor da sala. Onde poderia estar? Seus olhos foram para o cadáver de um dos marinheiros, flutuando em uma dança de morte não muito longe da caixa, suas mãos firmemente segurando algo. Era uma chave. Quando o navio começou a afundar, este marinheiro evidentemente foi para a caixa de ferro. O que quer que estivesse nela tinha que ser muito valioso. Tárien pegou a chave do marinheiro e abriu a caixa. Estava cheia de cacos de vidro. Ele vasculhou até sentir algo sólido e tirou 2 frascos de algum tipo de vinho. Ele sorriu ao considerar a tolice do pobre alcoólatra. Era isso que era importante para o marinheiro, dentre todos os tesouros do Morodrung. Então, de repente, Tárien Vinlot sentiu a realidade. Ele não estava prestando atenção ao avanço sombrio e incansável do mundo em seu feitiço. Estava desaparecendo, sua habilidade de respirar água. Não havia tempo para emergir. Não havia tempo para fazer nada. Enquanto ele sugava, seus pulmões se encheram de água fria e salgada. Poucos dias depois, os contrabandistas que trabalhavam no cais encontraram o corpo afogado do antigo Touma. Encontrar um corpo na água em Tyr não era em si algo digno de nota, mas o assunto que eles discutiram durante muitas garrafas de Flynn era como pôde acontecer que ele se afogou com 2 poções de água respirando em suas mãos?